Olá pessoal, nessa aula a gente vai aprender a como fazer gráficos de barras tridimensionais utilizando matemática. Na aula passada a gente aprendeu a fazer esses gráficos de barras bidimensionais, assim como também gráficos de setores. Então se você não viu as aulas anteriores, recomendo vocês a verem. Eu vou deixar aí em cima no canto direito do vídeo para vocês acessarem a aula anterior. Então vamos lá, para a gente fazer um gráfico de barras bidimensionais, né, como a gente viu na aula anterior, a gente simplesmente, né, relembrando aqui, a gente dá o comando bar chart, né? E aqui agora, né, para a gente fazer o gráfico de barras tridimensionais, a gente vai dar simplesmente o comando bar chart 3D. Então esse é o comando para a gente fazer esse gráfico de barras. Aí você vai dar então aqui os colchetes, né? Aqui sempre lembrando, gosto de enfatizar essas letras maiúsculas aqui, né? O B, o C e o D aqui em maiúsculos, senão não vai funcionar. E aqui eu vou fazer um exemplo, eu vou colocar então 1, 2 e 3 como sendo os valores, né? Então quando a gente dá Shift Enter, a gente vai ver que ele produziu aqui o gráfico de barras, né? Então a gente vai ter aqui nosso gráfico de barras tridimensionais. Tá vendo? Quando você coloca aqui, você consegue clicar e rodar ele, né? Então tá tridimensional e ele já faz o eixo aqui automaticamente de 0 a 3, né? São os valores que a gente colocou aqui de 1 a 3. A gente pode, da mesma forma anterior, que a gente fez na aula anterior, a gente pode aqui trocar as cores desse gráfico, né? Então, para a gente trocar as cores aqui, a gente vai dar o mesmo comando, né? Então vale a mesma coisa, o Chart Style, é o mesmo comando. E aqui eu vou colocar uma cor, por exemplo, vermelho, né? Então quando a gente dá o Shift Enter, a gente vai ver que o gráfico ficou em vermelho, dessa forma daqui. Outra coisa que a gente pode fazer é o seguinte, a gente pode colocar, né, como a gente também já viu nas aulas anteriores, a gente pode colocar cores diferentes, que é o que a gente vai ver mais para frente. A gente pode alterar o formato e as configurações dessas barras, né? Então, como que a gente faz isso aqui? Então, eu vou copiar e colar isso daqui, para a gente ver aqui embaixo, né? Eu vou tirar, então, essa cor vermelha, né? E a gente vai fazer o seguinte, para a gente alterar, se possível alterar o formato e o estilo dessas barras, a gente vai dar o comando chart element function, dessa forma daqui, né? Então a gente vai dar aqui o enter e vai aparecer a setinha, né? E aqui você já vê que ele dá várias opções. Ele dá o cubo, gradiente, scale rectangle, profile cube, cone e cilindro, né? Então ele já aparece todas essas opções aqui. Então você já vê que você pode colocar cubos, cones e cilindros nesses formatos. Então aqui como exemplo, vou colocar um outro que não aparece aqui, que é o segment scale cube, dessa forma daqui. Então quando a gente dá o Shift Enter, a gente vê que o gráfico ficou dessa forma. Então o que aconteceu? Esse comando segment scale cube, né? Então ele faz vários segmentos aqui de cores diferentes, né? Em cada barra, né? E aqui, né, como eu disse, você tem essas outras opções de cone, de coisa que apareceram ali. E dentro desse comando segment scale cube, a gente pode alterar algumas configurações. Então, como que a gente altera algumas configurações, né? Então, aqui eu vou novamente colar isso aqui embaixo. E para a gente alterar essas configurações, a gente vai dar o seguinte comando. Aqui a gente já tem o chart element function, né? E aqui, depois dessa setinha, a gente vai colocar chart element data function, dessa forma daqui, e vai abrir colchetes, dessa forma. Então aqui a gente abriu os colchetes para esse comando, e aqui dentro a gente vai deixar o segment cube, scale cube, né, que a gente está querendo trabalhar aqui, e dentro desse comando a gente pode alterar o número de segmentos que vão aparecer aqui, né? Então o número de cores diferentes que vão aparecer aqui. Para a gente fazer isso, a gente vai dar uma vírgula depois aqui do que a gente definiu, isso daqui, né? Então, dando uma vírgula, a gente vai colocar novamente entre aspas aqui, né? E a gente vai escrever segments, dessa forma, vai dar a seta, e aqui a gente vai colocar um número de segmentos que a gente quer. Então, por exemplo, eu vou colocar, aqui a gente já vê que estão aparecendo 1, 2, 3, 4, 5 segmentos. Então, aqui, por exemplo, eu vou colocar 6 segmentos. Então, agora eu quero que esse gráfico tenha 6 segmentos. Então, quando a gente vem aqui para baixo, a gente vê que agora temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, que tem 3 aqui, tem 6 segmentos, né?
Então ele vai alterando esse número de segmentos e a gente vê que nesses outros aqui, né? Aqui a gente tem 4 segmentos. Aqui em cima a gente tinha 4 segmentos, né, também. E no outro 2 segmentos, aqui 2 segmentos. Então ele faz essa alteração aqui nesse daqui, né? Então esse daqui teve 6 segmentos. Então a gente também pode alterar, né, as cores desses segmentos. Então para a gente colocar cores pré-definidas, a gente vai dar uma vírgula aqui, entre aspas, e a gente vai escrever color scheme, dessa forma, né? Vai colocar a seta e aqui a gente vai colocar as cores pré-definidas. Eu apresentei algumas cores pré-definidas no vídeo anterior e aqui também eu vou apresentar já o que a gente viu no vídeo anterior, que é o Rainbow, né? Então na hora que a gente dá o Shift Enter vai aparecer então nas cores essa cor pré-definida, né? Então alterou a cor dessa forma. Outra coisa que a gente pode fazer são anotações nesses diagramas, né? Então aqui eu vou copiar esse mesmo código daqui de cima, dessa forma, e a gente pode colocar as anotações no diagrama, né? Aparecendo aqui embaixo de cada barra, o que cada barra significa. Então, por exemplo, aqui a gente vai dar uma vírgula aqui no finalzinho, né? Não, aqui, isso, né? Saindo do Chart Element Data Function, que fecha aqui, a gente vai dar então a vírgula, né? E aqui a gente vai escrever Chart Labels, né? Faz a seta entre chaves e aqui a gente vai colocar entre aspas o nome, né, de cada barra. Então a primeira barra eu vou chamar de A, a segunda de B, a terceira de C. Dando Shift Enter a gente vê que aqui embaixo agora apareceu esse nome, né? Então esse nome aparece aqui embaixo, A, B e C. Outra coisa que a gente pode colocar é colocar cada barra com uma cor diferente, que a gente define, né? Então a gente pode definir a cor de cada barra e colocar legendas também, né? Então como que a gente faz isso para colocar legenda e cada barra com uma cor? Aqui eu vou copiar de novo, né? Novamente, copiar isso daqui. E a gente vai fazer o seguinte, aqui eu vou apagar isso tudo do Chart Element Function. Então eu vou apagar o Chart Element Function e vou deixar só essas anotações, né? Então aqui a gente vai ter o gráfico com as anotações. E aqui a gente vai dar um comando, né? Que não importa a ordem do chart label, ou esse comando agora que a gente vai dar que é o chart style, não importa a ordem um do outro, sempre vão aparecer, independentemente da ordem. Então aqui a gente vai dar o comando chart style, faz a seta entre chaves, e aqui a gente vai escrever as cores de cada barra, né? Então a primeira barra eu quero que ela seja vermelha, a segunda azul e a terceira verde. Desse jeito daqui. Então quando a gente dá Shift Enter a gente vê que as nossas barras vão ter a primeira, como a gente colocou aqui, vermelha, a segunda em azul e a terceira em verde. E aqui as anotações, né, A, B e C, que estão aqui. E para a gente colocar a legenda, a gente simplesmente vai vir aqui e vai dar o comando Chart Legends, faz a seta, novamente entre chaves, e aqui agora entre aspas, né, que vai ser um texto, né, eu vou colocar aqui, por exemplo, 1, 2 e 3 como as legendas. Então quando a gente dá Shift Enter a gente vê que o vermelho é 1, né, que é o primeiro que a gente colocou, o azul é 2 e o verde 3. E além disso, né, eu queria mostrar aqui para vocês que a gente tem aqui em cima do matemática esse comando palettes, né? Então as paletas. E aqui a gente pode vir aqui no Chart Elements, Schemes, né? E quando a gente abre isso daqui, vai abrir essa janelinha aqui, né? E nessa janela a gente pode vir aqui em Statistical, né? E aqui ele apresenta para a gente histogramas, né? Então são esses gráficos de cubo, né? Então a gente vê que tem diversas opções, tem o cubo, fading cube e vários outros, né? O cilindro que a gente viu que aqui tem aquela como opção e todas essas formas. E a gente vê que quando, por exemplo, aqui eu clicar em cone e colocar insert option, ele vai inserir esse comando Chart Element Function cone, que é justamente aquele comando que a gente viu, que a gente colocou, né, aqui em cima, né, que é esse primeiro comando daqui, né? Então ele já coloca esse comando para você, só que aqui, em vez de escrever Segment Scale Cube, ele já escreveu
o cone. Então você pode brincar aqui com essa janela, né, ver essas opções e colocar aí no gráfico, no seu gráfico, né, qual que você deseja, né? E além disso, a gente também tem uma paleta, voltando aqui para essa paleta, né, esquemas de cores, né? Então, clicando aqui no esquema de cores, vai aparecer isso daqui. E aqui ele já aparece todas essas cores pré-definidas, que são algumas cores que a gente trabalhou aqui, né? Como o Rainbow. Então, brincando aqui, você vai ver que tem várias opções e você pode utilizar essas opções e ele mostra quais são as cores que estão envolvidas, né? Então, era isso que eu tinha para apresentar hoje. Obrigado.